Gênesis 32, 26 e 29. E ele disse: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. E ele o abençoou ali. Quão insignificantes são as façanhas e encontros dos heróis mais célebres, a quem o mundo admira, em comparação com as grandes coisas feitas pela fé. A coragem e o valor naturais ganharam reputação para alguns como se fossem apenas os homens, e o valor morreu com eles. Mas quando a soma de tudo é ouvida, não passa de um homem verme lutando com seu companheiro verme por algo em vão, e obtendo uma vitória que nunca pode ser mais gloriosa do que seu partido e causa são: um verme, o outro uma causa que não é. Mas eis um encontro de fé: o verme Jacó lutando com o Deus forte, o anjo da aliança, Jesus Cristo, e isso pela bênção divina. Tanto o partido quanto a causa são grandes sem paralelo, e a vitória cai para o lado fraco. E ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Nestas palavras vemos Jacó trazendo a questão da luta para um ponto preciso. Eles lutaram durante toda ou boa parte da noite, e quando o dia estava raiando, o anjo deseja que ele o deixe ir. Mas Jacó o segura e diz a ele: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Considere aqui o grande objetivo da luta que Jacó está buscando: uma bênção de Deus. Jacó foi abençoado antes e ele usou a arte para obtê-lo, até enganando seu pai, o que foi seu pecado. Ele deve ser abençoado novamente e usa a violência sagrada para obtê-lo, até mesmo lutando com seu Deus, que era seu dever louvável. Assim, uma pessoa, uma vez realmente abençoada, se preocupará com uma nova bênção, e eles sempre estarão buscando mais da bênção até que a recebam na íntegra. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Das rochas estéreis, as chuvas correm à medida que caem, enquanto o campo frutífero bebe a chuva para que possa produzir mais frutos. Certamente é um bom sinal quando o coração de um homem está clamando dentro dele ao céu uma bênção, uma bênção, uma bênção espiritual. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jacó aqui reconhece sua superioridade sobre ele e humildemente implora sua bênção. Podemos observar que a alma humilde é a mais provável de obter a bênção. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Os vales são refrescados pela chuva enquanto ela escorre pelas montanhas. E para a alma humilde será dito: suba aqui. A bênção de Deus não cai por acaso no seio de alguém, mas aqueles que o obtêm veem primeiro a mão de onde vem. E vendo-o em sua glória como doador de bênçãos, eles devem ser vis e nada aos seus próprios olhos. Eu ouvi falar de ti, diz Jó, pela audição do ouvido, mas agora meus olhos te veem. Portanto eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isaías fala com o mesmo propósito no capítulo 6, verso 5 do seu livro. Ai de mim! Como sempre, teríamos a bênção de sermos humildes e vis aos nossos próprios olhos. Não há espaço para isso no orgulhoso pecador presunçoso. A alma cheia detesta um favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. A massa inchada do orgulho do coração deve ser perfurada e dissolvida antes de você receber a bênção. As mãos do pecador sem humildade estão tão inchadas que ele não pode vestir as roupas de nosso irmão mais velho, e não podemos receber a bênção senão nelas. Há duas visões que você deve procurar esta noite, se você for pela bênção: a visão brilhante e gloriosa da grandeza, excelência, majestade e santidade de Deus. Olhe para suas obras, olhe para sua palavra, olhe e olhe novamente até que suas almas digam dentro de vocês: quem é semelhante a ti, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, terrível em louvores, fazendo maravilhas?
A outra é a visão sombria de sua própria vileza e indignidade. Procure por isso na santa lei espiritual e em seguida em sua vida e coração desordenados. Olhe e olhe novamente até que você se encha de autoaversão e tenha uma visão humilhante de sua justiça, bem como de sua injustiça. E então você virá de mãos vazias para a bênção, para comprar sem dinheiro e sem preço. O homem de quem Jacó buscou a bênção foi o homem Cristo, o Deus homem, que tirou nossa maldição e nos deu a bênção. Agora, aqueles que desejam receber a bênção devem vir a nosso Senhor Jesus Cristo para obtê-la. Todo o poder no céu e na terra é dado a Ele. Esta é a honra que o Pai colocou sobre o mediador real, para ser o grande mordomo do céu. Quando os egípcios famintos vieram clamar ao faraó por milho, ele os mandou ir até José. Esta é a voz do Pai no Evangelho aos pobres pecadores que teriam a bênção. Ele colocou a chave dos tesouros de bênçãos nas mãos de Cristo, e quem quiser deve ir até Ele. Venha a Cristo, então, para receber a bênção de suas mãos, pois não há outra maneira de receber a bênção. Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus fora de Cristo é um fogo consumidor. E aqueles que presumem estender a mão a Deus por isso, mas sem a cobertura de seu sangue, receberão uma maldição em vez de uma bênção. Não podemos recebê-lo senão pela mão do mediador, no qual o Pai colocou a bênção a ser comunicada por ele. Quando Cristo ascendeu ao alto, ele recebeu dons para os homens, sim, também para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Paulo, citando essas palavras, os traduz: e deu dons aos homens, como se ele tivesse dito: não ousamos nos intrometer em tomar a bênção com nossas próprias mãos, mas o Senhor Jesus a tome para nós e a dê a nós. Acho que a bênção pela qual Jacó era tão sincero deve ser entendida de acordo com suas circunstâncias particulares, ou seja, o grande perigo em que ele e sua família estavam por causa de Esaú, que vinha encontrá-lo com 400 homens. Infelizmente, o que ele deve fazer por este reencontro? Ele não consegue pensar em lutar com ele. Seus poucos servos, as mulheres e os rapazes, seus filhos, não estavam aptos para lutar, ou melhor, dificilmente para fugir. Bem, mas uma bênção compensará tudo isso, e o aperto em que ele estava o torna mais ansioso por isso. Eu julgo que há duas coisas nas quais Jacó visava aqui. Primeiro, a ratificação da bênção de seu pai que ele havia recebido 20 anos antes. Essa bênção ele tirou de Esaú, que a desprezou, e esse foi o grande motivo da briga de Esaú com ele. E agora parecia ter chegado a hora da vingança daquela briga. Observamos que uma nova ratificação de antigas bênçãos é uma importante missão para o trono da graça. A quem Deus uma vez abençoar, eles serão abençoados, mas não podemos ter o conforto de velhas bênçãos sem uma nova visão de fé delas. Que os antigos discípulos e cristãos de posição considerável saibam que eles têm uma missão em uma mesa de comunhão mais do que jovens e novos convertidos. Isso é para obter uma bênção de 10, 20, 40, 60 anos recentemente ratificada nesta comunhão. Deus está dizendo a você agora: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste a coluna e onde me fizeste um voto. Traga velhas experiências para serem polidas e para obter um novo brilho sobre elas nesta comunhão. E bem podes fazê-lo, pois é muito agradável ao Senhor. Jacó viu que corria um grande risco pela causa da bênção, e portanto se esforçou para ter certeza disso com antecedência, não tendo dúvidas de que arcaria com todo custo. Aqueles que estão em risco pela religião precisam segurá-la com segurança, para que não corram riscos por nada. Aqueles que sofrem pela causa da religião e ainda assim estão vazios da vida e do poder dela, são os mais miseráveis de todos os homens. Os homens os odeiam porque parecem ser o que não são,
e Deus os odeia porque não são o que parecem ser. Se você deseja se envolver na causa da religião ou evangelho, certifique-se de prosseguir e estabelecer uma boa base. O espírito de apostasia prevalecente neste dia trará um espírito de perseguição se Deus não detiver a maré. Segundo, uma nova bênção para carregá-lo na angústia atual. Ele deveria encontrar Esaú com seus 400 homens. Então ele deve ter a bênção de Deus antes de se aventurar nesse encontro. Ele não pode enfrentar Esaú sem ele. Em discursos solenes a Deus, devemos trabalhar para ter em nossos olhos o mundo mau pela qual devemos passar e as dificuldades particulares que podem estar imediatamente diante de nós e obter uma bênção adequada para nos apoiar sobre eles. Que seja nossa missão a Deus nesta comunhão obter uma bênção para a nossa jornada no deserto. Venha aqui como viajantes para uma pousada na estrada para um refresco pelo qual podemos ser fortalecidos para ir do visível ao mundo invisível onde a glória habita. Considere seu próprio caso e seja distinto e particular. Se houver algum dever ou problema diante de você mais do que o comum, apresente-o particularmente ao Senhor em sua mesa e busque orientação e força para esse particular. Pois nosso grande médico adora ver seu povo apontando para suas feridas. Terceiro, temos a peremptoriedade e determinação de Jacó neste ponto. Não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Ele lutou por muito tempo e, afinal, o anjo se oferece para ir sem abençoá-lo, para o teste de sua fé e paciência, mas ele não desistirá de seu domínio. Sua coxa agora estava desarticulada, mas, embora devesse custar-lhe mais ossos quebrados, ele não o deixaria ir. Quarto, o feliz sucesso. Ele o abençoou lá. A batalha dolorida tem um resultado feliz. O lutador Jacó sai como um conquistador e obtém a bênção no local. A maneira de obter a bênção é ir ao Senhor para buscá-la, decidido a não negar nem se separar dele até que ele a receba. Ao processar esta doutrina, devo, primeiro, observar esta maneira de obter a bênção. Segundo, mostrarei o que toma algumas almas tão peremptórias e resolutas pela bênção, enquanto outras a desprezam. Terceiro, mostrarei que este é o verdadeiro caminho para obter a bênção, e aqueles que seguirem este caminho virão rapidamente. Se tivermos a bênção, então, devemos ter um senso vivo de nossa necessidade disso. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Sentiu-se que a necessidade trouxe o filho pródigo para a casa de seu pai. Eu morro, disse ele, de fome. Aqueles que não sentem a necessidade da bênção logo se sentarão confortavelmente sem ela. Eles, como o corvo, se alimentarão da carniça e descansarão antes da arca. Mas um senso de necessidade é necessário para estimular a alma a lutar com Deus por isso, pois ninguém jamais voltará para o Senhor, mas aqueles que sentiram necessidade, não sabendo viver sem sua bênção e favor. Devemos pela fé nos apegar a Cristo, o depósito de bênção para ela. Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Todas as bênçãos salvadoras são benefícios do pacto da graça e são dadas ao pecador com Cristo. Em vão você ficará distante de Cristo, fora da aliança, e tentará obter a bênção, pois o orvalho que cai logo perfurará a rocha, pois sua importunidade sem fé não lhe proporcionará a bênção sem se unir a Cristo, em quem somente podemos ser abençoados. Devemos, por meio de fervorosa oração, lutar com ele por isso, como Jacó o obteve. Sim, ele teve poder sobre o anjo e prevaleceu. Ele chorou e fez súplicas a ele. Podem esperar a bênção quem não a busca? E eles podem procurá-lo com propósito, que não o buscam fervorosamente como aqueles que são sinceros, cujos corações estão postos nisso? Põe-me, diz a esposa, como um selo sobre o teu coração.
como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E diz Salomão: sim, se clamares por conhecimento e levantares a tua voz em busca de entendimento, se a buscares como a prata e a buscares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A mendicância descuidada diante do trono da graça, na verdade, corteja uma negação. E onde a bênção está por vir, devemos, ao crer na promessa, manter um apego seguro ao bendito Redentor. Ele havia dito a Jacó: certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar que não pode ser contada. E ele não o deixou ir, mas o segurou por sua palavra. Aqueles que o seguram por sua palavra, eles seguramente o seguram. O céu e a terra não são tão seguros quanto a alça pela qual o crente o segura. Vá embora, e o problema é este: o homem vai embora sem a bênção. Disse-lhe Jesus: não te disse que se acreditasses verias a glória de Deus? O Evangelho são os tubos condutores pelos quais as bênçãos do convênio chegam à alma. Devemos com esperança esperar pela bênção. Espera no Senhor, tem bom ânimo e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. Deus pode permitir que seu povo espere muito em sua mão e lute no escuro, antes do raiar do dia, mas eles devem estar decididos a suportar uma decepção após a outra e ainda esperar. A minha alma espera no Senhor, mais do que os que vigiam pela manhã. Aqueles que perdem a esperança da bênção estão no caminho certo para deixá-lo ir sem ela, pois o cristão é alimentado pela esperança, como o lavrador, que nunca semeará sua semente onde não tem esperança de colheita. Portanto, não rejeites a tua confiança, que tem grande e avultada recompensa. Não devemos deixar de experimentar nenhum meio para obtê-lo, mas usar todos os meios até encontrá-lo. Devemos cumprir todos os deveres e buscar o Senhor em todos os seus lugares de encontro onde Ele costuma se encontrar com seu povo. Sim, devemos voltar repetidamente aos mesmos deveres até encontrá-lo. O dever é nosso, mas os tempos e as estações estão em suas mãos. E eles podem procurar por muito tempo e não encontrar quem ainda obterá um encontro alegre no final. Nenhum desânimo deve nos fazer desmaiar. Jacó luta com a sua coxa desarticulada, embora o dia tenha raiado, e era muito impróprio que os pastores, que poderiam estar cuidando de seus rebanhos, vissem o que se passava entre o anjo e ele. No entanto, ele não o deixará ir. Talvez você possa ir a Deus e não obter resposta como a mulher de Canaã, quando ela clamou dizendo: tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está gravemente atormentada por um demônio. Mas ele não respondeu uma palavra. Talvez você tenha um peito cheio de convicções e nada mais. Talvez grandes objeções possam ser levantadas contra você para frustrar suas esperanças de prevalecer. Você não deve desistir, mas faça o seu caminho através deles, respondendo-lhes a partir da doutrina do Evangelho. Quando Jesus disse à mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela disse: verdade, Senhor. Contudo, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Mas, caso você não consiga superar as objeções, passe por cima delas. Que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas em vez de ir embora, então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Mas caso você não consiga superar as objeções, até mesmo passe por cima delas. Se não conseguir desatar o nó, corte-o e segure-o. Se em algum momento cairmos, devemos nos recuperar resolutamente e renovar a luta. A coxa de Jacó é desarticulada com um toque da mão do anjo. Ele está tão derrotado, mas ele faz uma nova investida vigorosa e diz que não o deixará ir a menos que ele o abençoe. Os que caem nesta boa luta não devem ficar parados, mas se levantar novamente e renovar os atos de fé
em oposição ao sentido e esperança contra a esperança. Por fim, devemos decidir nunca desistir até conseguirmos e assim aguentar. Não te deixarei ir a menos que me abençoes. Se for meio-dia, se Esaú me encontrar no local, nunca te deixarei ir até receber a bênção. A alma deve decidir se segurar para que nada acabe com a luta, exceto a morte ou a vitória. Que se morrerem sem ela, morrerão à sua porta. Esta é a luta resoluta, este é o caminho para a bênção. Darei alguns motivos para exortá-lo a seguir este caminho. Primeiro, considere o valor da bênção, quaisquer que sejam as dores e as lutas e a espera que possam custar. A bênção de Deus é a boa palavra de Deus para a alma, mas é grande com a graça de Deus e boas ações para o homem que a recebe. E isso é o suficiente para fazer alguém feliz para sempre. É a compra da morte de Cristo e, portanto, deve ser muito valiosa. A bênção de Deus remove a maldição da lei da alma, dá direito à glória e, enquanto isso, faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Segundo, considere a necessidade que você tem dela. Você está por natureza sob a maldição e, a menos que receba a bênção, você deve estar sempre sob a maldição. Mas, considere como você pode querer isso, como você pode passar sem isso, como você viverá, morrerá ou estará diante do tribunal de Deus sem ela. Sua necessidade absoluta torna todas as coisas necessárias para obtê-la. Terceiro, se você não se esforçar por isso, será considerado desprezador da bênção. E isso é muito perigoso e trará a vingança mais amarga. E você verá o dia em que faria qualquer coisa por ela quando não conseguir obtê-la. Por fim, se você seguir esse caminho, receberá a bênção. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O Senhor nunca recusou a alguém que buscasse dessa maneira. Nunca alguém assim morreu à sua porta. Lute pela bênção. Amém.